Olá, muito prazer. Eu sou a Fernanda Steven, formada em gestão de recursos humanos, especialista em gestão estratégica de pessoas, também mentora de carreira e especialista também em pedagogia empresarial e educação corporativa. Por aqui você já sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo, seja no YouTube ou seja no Spotify. É um prazer te ter aqui. E o nosso lema é: porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. E aí, vamos para o episódio de hoje? Hoje eu quero contar uma história para vocês que tem tudo a ver com carreira, com vida profissional e que eu vivi. E que no momento que eu estava vivendo essa situação, eu achei que tem tudo a ver com carreira, com vida profissional, com jornada de trabalho e resolvi vir aqui trazer um pouco mais para vocês. Recentemente fui a um aniversário e no momento ali dos parabéns, entregaram uma colher para cada um e de repente chegou o bolo, que não era tão grande assim, pelo número de pessoas que estavam ali no aniversário, mas todos já tinham uma colher. E simplesmente veio uma pessoa e contou para todo mundo: olha, o bolo vai passando, todo mundo tira um pedaço com a colher, come, passa para o outro. Aquilo foi divertido, porque eu percebi naquele momento o quanto que esse episódio do bolo, de comer de uma forma diferente, faz com que, por vezes, a gente pense na nossa carreira também de um jeito diferente. Como a gente pode inovar? E hoje eu quero fazer essa pergunta para você. O quão inovador como profissional você tem sido? O quão diferente, com novas ideias, de fato você tomar a ideia para si e trazer e compartilhar e dividir com seus colegas e se sentir dono daquela área que você está para de fato compartilhar, inovar, promover mudanças e fazer novas entregas e fornecer melhores resultados para o negócio e também para a sua jornada profissional. Então imagine a situação, todo mundo passando o bolo e o que era mais fantástico também era perceber a reação das pessoas. Algumas pessoas pensavam, mas o que é para eu fazer? O que eu tenho que fazer? Não entendi. Como assim comer bolo só com uma colher? Cadê o prato? Cadê o guardanapo? Né? E esse bolo foi passando e as pessoas ao mesmo tempo foram se divertindo. Alguns não quiseram participar, outros de fato gostaram e depois quiseram repetir, outros entenderam de cara, outros entenderam depois, outros não entenderam. E ainda teve gente que falou: não, peraí, eu preciso do guardanapo. Isso foi divertido também perceber como nós, como profissionais, temos também uma reação diferente para quando a inovação chega. Então, o primeiro questionamento é: você tem sido inovador? Você tem buscado novidade para a sua área, para o seu setor, para o seu trabalho, para o seu negócio? E pode ser de fato o seu negócio, algo que você está empreendendo, que você está criando, que você está fazendo, ou será que sempre tem feito da mesma forma? Sempre tem feito da mesma maneira? Ah, porque eu sempre fui assim, talvez seja um lugar que você não precisa mais estar. Você pode fazer diferente, de uma forma melhor, de uma forma mais prática, de uma forma mais assertiva. E a segunda pergunta, além de saber se você tem sido inovador, é: quando a inovação chega, você é aquele que patrocina, que quer inovar junto, que acha engraçado e ao mesmo tempo se diverte e quer mais é que a inovação chegue, ou não? Você de fato não quer participar, você recusa a inovação na sua jornada. Eu pergunto isso porque o mundo ele está em constante mudança. E o quão será que eu, você, estamos preparados ou queremos nos preparar para fazer parte disso? Ser inovador já é começar de alguma forma. Não é preciso a ferramenta mais cara, não é preciso o sistema mais robusto, não é preciso de, às vezes, muitas pessoas, mas é preciso vontade e pensar fora da caixa. Sem dúvida, no mercado de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo, o mercado de trabalho tem procurado pessoas que pensem fora da caixa, que ao mesmo tempo sejam questionadoras, que também se adaptem a mudanças, que quando a inovação chega, a tecnologia chega, essa pessoa tende a buscar a aprender e entender como a inovação pode se conectar com a sua jornada e fazer diferente. Você conhece alguém que ainda não conhece inteligência artificial? Você sabe de alguém que se recusa a utilizar ChatGPT, Gemini, Copilot e tantos outros? E como poderia ser melhor? Como poderia ser mais prática determinadas atividades?
Então, se pergunte aí no que você faz no seu trabalho. O que você poderia estar sendo inovador e você não está sendo? O que você tem repetido da mesma forma há 2, 3, 5 anos e não muda? A inovação também, ela se conecta com a sua rotina. Será que todos os seus dias têm sido iguais? Ou será que de fato as suas semanas você busca fazer planejamento, criar estratégia, pensar fora da caixa, inovar, criar novas atividades para ter novos resultados? O que acontece geralmente é que muitos profissionais buscam resultados diferentes sem inovar, sem buscar também fazer diferente, fazer melhor. Então, será que o que eu estou falando hoje ressoa para a sua realidade? Será que você está buscando ser visto, ou então colher resultado, ou vender mais, mas que você sempre faz da mesma maneira? Pensa só, se a comunicação, quem é o responsável pela comunicação é o emissor, será que você, que tem criado a sua jornada, está comunicando da melhor forma para o seu cliente? Às vezes você está buscando fechar mais negócios, mas será que o seu cliente tem te entendido? Porque às vezes a gente vai muito robusto com os nossos termos técnicos ou achando que é aquela rotina que vai nos levar adiante. Mas sempre dá para ser melhor. E sem dúvida, pensar fora da caixa, de formas diferentes, faz a gente exercitar também o nosso cérebro e entender como a gente pode transformar o nosso potencial em potência, em resultado, em colher frutos. Então, se você nesse ano de 2026 pensa que precisa ter uma nova rotina para colher novos resultados, comece pensando o quão inovador você pode ser. E comece refletindo também qual é a inovação que está batendo aí na sua porta e que você está se recusando ou tentando fugir dela. Quando, na verdade, ela pode ser uma apoiadora, uma agregadora e uma fonte de energia para você seguir adiante e colher o que você deseja colher. Isso acontece geralmente em empresas que estão implementando novos sistemas. Então imagina, os profissionais acostumados a trabalharem sempre com planilha, a visualizarem tudo por planilha ou por papéis, por tudo que era escrito. E aí de repente chega alguém e fala: "Não, antes a nossa comunicação era os pedidos aconteciam pelo WhatsApp, pelo e-mail, por ligação, pessoalmente. Agora a gente vai utilizar um sistema." Olha o impacto que isso causa numa empresa. Quantas pessoas falam: "Eu não, eu sempre fiz assim, sempre foi desse jeito e sempre deu certo." Eu sei, parece que a gente, por conhecer, já tem aquela segurança e aquela confiança, mas vale a pena testar. Por que vale a pena testar? Porque dá para ser melhor. E aí, quando esse sistema chega e começa a mostrar que dá para trazer mais agilidade, que você pode se dedicar em outros pontos, que você pode ir mais para a parte de análise, de acompanhamento e de estratégia, você percebe que dá para fazer de maneiras diferentes. Mas aí que tá. Nem sempre espere alguém chegar com um novo método ou com um sistema até esse momento chegar. Mas observe que talvez essas ideias podem surgir de você, que está imerso no processo e que entende como as coisas funcionam. Então, reflita hoje sobre as suas tarefas diárias. O que será que está esperando que você observe e que você melhore? E que você levante a mão, erga a mão e diga: dá para ser melhor, tem uma solução mais plausível, tem um jeito diferente de fazer que é melhor ainda. Pensa nisso. Sem dúvida, ser um profissional que pensa fora da caixa pode te agregar e também te levar a um destaque, desde que você tenha conhecimento e mostre o porquê que aquilo pode ser bacana, pode ser importante para o negócio. Então, ser estratégico mais só do que achar: eu acho que a gente poderia ter isso, eu acho que a gente poderia fazer desse jeito. E sim criar um plano e apresentar na sua área, no seu time, na empresa que você faz parte. Ir para os dados, mostrar número e também testar. Mas agora, se o seu caso é que você não tem tanto investimento para um sistema, para uma ferramenta nova, pense então com as ferramentas que você tem hoje, com o que você já trabalha. O que será que você está fazendo que você pode fazer diferente para colher resultados diferentes? Teste novas ideias. Reflita hoje os pensamentos que você tem diariamente, sobre a forma como você acha que está passando uma mensagem. E agora pense você explicando de formas diferentes.
e então vai indo além, explicando para pessoas de perfis diferentes. Será que está claro? Será que está claro o que você quer entregar? Será que a sua comunicação não está robusta demais? Será que não está burocrático demais? Será que não está difícil demais? Algo que poderia ser mais simples? E pensando na sua rotina, será que você tem gastado horas em coisas que não vão te levar ao seu resultado? Será que você está se dispersando demais? São perguntas que você precisa fazer para entender se a rotina que você está, ela de fato é inovadora e está conectado com os seus objetivos. Porque se ela não for inovadora e se ela não estiver conectada aos seus objetivos, é hora de você refletir como pode ser melhor. E aí, quando eu penso nessa história do bolo, das pessoas comendo bolo só com uma colher, sem o prato, sem o guardanapo, eu percebo que talvez a gente não precisa das ferramentas mais caras do mercado ou de várias ferramentas. A gente só precisa querer chegar aos nossos objetivos. E qual era o objetivo? Comer o bolo. E o que as pessoas tinham? Uma colher. E aquilo ali já era o suficiente para comer o bolo. Então, quem observou dessa maneira, inovou e utilizou a ferramenta que tinha para fazer o que precisava ser feito. E entregou o resultado, que era comer o bolo e compartilhar aquele momento com outras pessoas no aniversário. E aí, no momento que eu te contei essa história lá atrás, logo no início, você também tinha tido essa sacada ou não? O que acontece geralmente é que a gente às vezes fica tão imerso só no nosso pensamento e no nosso jeito de olhar que esquece de reparar ao nosso redor. E talvez as novas ideias elas podem estar ao seu redor. Pergunte às pessoas do seu time, pergunte também às pessoas que você atende todos os dias, se está chegando a mensagem, pergunte para que elas te expliquem também como elas têm entendido, para que essa troca aconteça. E ao mesmo tempo, repare os seus resultados. Será que esses resultados podem ser melhores? Acredito que sim. E não é difícil, não é igual precisar inventar a roda, algo muito complicado. Talvez o jeito de fazer é que pode ser ou mais simples, ou mais prático, ou ele esteja exigindo de você um pouco mais de olhar inovador. E aí, fez sentido para você? Bom, eu espero que esse episódio tenha feito muito sentido para você. E agora, pega aí papel e caneta e escreva o que você precisa fazer para começar a inovar hoje. E aí, talvez a sua resposta seja criar uma nova rotina, fazer um curso, comprar uma nova ferramenta, comprar um sistema, conversar com as pessoas, pedir a opinião do cliente, pedir a opinião para os fornecedores ou algo assim. E aí reflita na sua resposta, porque sem dúvida essa sua resposta vai te ajudar a bolar um novo plano que pode te apoiar a ir mais além. E se você gostou do episódio de hoje, compartilha com outras pessoas que você acha que também precisam inovar e que tem capacidade para isso. Do lado de cá, estou muito feliz de te ter aqui no Pode Mais Carreira. Compartilha com mais pessoas e esteja aqui também na próxima segunda-feira. Porque aqui você já sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo. Aproveita para me seguir no Instagram, @fernandasteven.rh. Vai ser um prazer me conectar com você, tá certo? Porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. Tenha uma ótima semana e até a próxima segunda.